Shabbat Shalom a todos vocês, sejam bem-vindos, a todos vocês que estão participando, vocês que estão nos assistindo. Uma honra e um prazer novamente estar diante de vocês aqui, diante do Senhor, principalmente, e poder estar trazendo a vocês uma palavra de Deus para a tua vida e para a edificação da tua vida, da tua casa, da tua família, né? Principalmente, né? Quero dar aqui uns agradecimentos dessa semana às pessoas que nos deram um retorno, né, sobre bênçãos que estão recebendo aí através das nossas orações e tudo mais, pessoas que dão testemunhos e por aí vai, né, todo esse empenho nosso, né, de vigílias na madrugada aí, de orações e tudo mais, e fomos coroados aí com grandes testemunhos essa semana e que foi uma grande bênção, essas novidades, né, que trazem para a gente. E também estamos sabendo de pessoas que também pediram e até agora não deram retorno para nós. Isso é normal também, né? Mas desde já, que Deus continue abençoando e derramando bênçãos sobre a vida de vocês e multiplique cada vez mais sobre toda a tua família e sobre toda a tua casa. Ok? Vamos lá hoje? Para já está dizendo. Levítico 12, 1 até 13, 59, Ezequiel 45, 16 a 46, 18 e Marcos capítulos 15 e 16. Catseria significa concepção, como vocês poderão ver aí. Levítico 12, 1 já começa a falar da concepção de um menino. Né, da impureza que a mulher fica, aquele negócio todo, né, que nós sabemos, e aí fica a situação que muita gente ainda fala da impureza da mulher. Isso daí acabou sendo um ciclo médico, digamos assim, até de precaução, né, das mulheres, quando ela dá a luz, ficar uns 40 dias afastada e tudo mais. E a Bíblia nada mais é do que realmente confirmar aquilo que a própria ciência nos coloca de benefício para a mulher, ou seja, naquela época já estava sendo toda a proteção para a mulher, né? Nesse sentido. Então, aí fica a dica, né, que as pessoas que ficam muitas vezes fazendo comentários, né, de tipo, onde está a ciência na Bíblia, alguma coisa nesse sentido, então nós estamos já colocando já esse ponto de partida. Mas ao mesmo passo, no capítulo 13 de Levíticos, nós vamos falar de Tetzará. O que é Tetzará? Lepra. Não é essa lepra comum que se tem por aí, né? Muitos conhecidos como até rancenias, não tem nada a ver. É lepra espiritual, que vem sobre a vida das pessoas, né? E nossa porção de hoje vem justamente o contraponto. Como é que eu tenho... O que tem a ver uma concepção, ou seja, gerar vida, e lepra? Uma doença que realmente nos leva até a morte, né? Então, onde está a conexão disso daqui? E hoje nós vamos desvendar esses mistérios que nós convivemos diariamente no nosso mundo inteiro, né? Nas nossas escolhas, nas nossas decisões e tudo mais. A gente vai estar falando sobre isso, e principalmente no livro de Marcos. Ele vai nos dar realmente grandes exemplos, situações que nós poderemos usar, Senhor, no nosso dia a dia, sempre, né? O Senhor sempre nos dá e a direção, e sempre vai poder colocar, a partir de hoje, um novo ponto de vista na vida de vocês e tudo mais. Ok? Então vamos lá. O que vem a ser justamente essa concepção, digamos assim, concepção versus lepra, né? Nós temos aqui. Em hebraico seria o Lashon Hara. Mas apóstolo, o senhor falou que lepra é Tetzará. Sim, mas ela é oriunda
de Lashon Hara. O que é? A palavra maledicente. Lembram do caso de Miriam, a irmã de Moshe, que ela adquiriu lepra, a partir do momento que ela falou mal do irmão pelas costas. Lembra? O que é? Lashon Hara. Maledicência. Através disso daqui tem-se origem a Ketzar. Hoje o mundo está cheio de lepra. Quantas pessoas falam pelas costas? Maldizem as outras pessoas. Não dão conta de que através do Senhor, aqueles que creem no Senhor, toda palavra que produzimos gera efeito no mundo espiritual. Mesmo no momento de raiva, no momento de impulso, temos que controlar nossa palavra, nossa boca. Porque quanto mais produzirmos Lashon Hara, maledicências, na vida do nosso próximo, estaremos produzindo o quê? Lepra. Ah, mas vai para cima dele como foi Miriam. Não, vai para cima de todos. Porque a lepra contamina toda a congregação, como foi explicado justamente nesses dois capítulos. Capítulo 13 principalmente. A pessoa é colocada à parte do acampamento, fora do acampamento, para que não contaminem toda a congregação. Então, sabedores disso, nós precisamos entrar então em conexão. O que tem a ver a concepção com a lepra? Tudo. Porque nós concebemos a partir do quê? Do momento que falamos. Nós geramos a bênção ou a maldição. Livro de Deuteronômio, capítulos 28. O Senhor nos gera a bênção, o caminho da bênção e o caminho da maldição. Então nós estamos gerando o que na vida do nosso semelhante? Ah, mas é meu inimigo. Não importa. O próprio Senhor falou: ame os seus inimigos. Então, a partir daqui, começamos a ter que tomar cuidado com aquilo que nós geramos. Não é só filho. Não são só os filhos. O que nós geramos de dentro de nós. Que nós iremos conceber na vida do nosso próximo. Querer bem para a nossa vida é fácil. Mas e para a vida de nosso próximo? Ah, mas ele só apronta, ele me engana, ele me rouba. Continue abençoando. O livro de Provérbios é muito claro. Se te pedir de comer, dê. Se te pedir de beber, dê. Alimente. Você estará juntando um monte de brasa sobre a cabeça do pedinte. Olha lá. Não se preocupe em fazer julgamento. Afinal, Cristo julgou ou ele amou? Então, a partir de agora, nós temos uma concepção diferente de Tzadizia e a Tetzerá. Começamos a entender por que elas estão no mesmo contexto, da mesma porção e em capítulos diferentes, mas unidas. E por que eu falei que o livro de Marcos vai nos dar realmente essa direção? Porque ele vai nos perguntar, ao final, o que nós temos gerado? O que nós temos que conceber?
Quais são as consequências dessa geração? Quais são as consequências dessa concepção? Com isso, o livro de Marcos hoje, no capítulo 15, vai nos dar realmente grandes direções. Convido vocês a abrir aí capítulo 15, versículos 1 ao 2, se vocês me permitem ler com vocês. Já acharam aí? Glória a Deus. Nossa, aqui é bem baixinho. Amém. De manhã bem cedo, os principais sacerdotes se reuniram com os anciãos, os mestres da Torá e todo o sinédrio. Eles acorrentaram o Senhor Jesus e e entregaram a Pilatos. Pilatos lhe fez a seguinte pergunta: você é o rei dos judeus? Nós temos o que aqui? Não é só uma pergunta. Não é somente uma pergunta. É um fato gerador. É um fato que está gerando o quê? Que é uma revelação. Ou seja, você me concebe saber quem é você? Porque estão dizendo que você é o rei. É de fato o rei? O Senhor pergunta, o Senhor responde para eles, perdão. Você está dizendo. É você que está gerando. Não sou eu. São vocês. Você que está ouvindo de outras pessoas, está gerando isso. E hoje, dia 21 de abril de 2023, deve ser umas 8 horas da noite, é isso? Mais ou menos? Ou seja, vai ser umas 8 horas da noite, 20 horas, de um Shabat. Eu lhe faço a pergunta: o Senhor é rei dos judeus? Essa é a pergunta que eu faço hoje a vocês. Ele é rei dos judeus? Ou ele é rei de toda a humanidade? Entenderam as questões? Até mesmo as perguntas que nós fazemos, querendo até mesmo receber respostas óbvias, nós temos que pensar: o que nós estamos gerando? Que tipo de informação iremos colher? Que tipo de informação alimentará o nosso coração? Como receberemos esse alimento? A sabedoria do Senhor em dar essa resposta. Fantástico. Como eu disse, hoje, 21 de abril de 2023, ela ecoa e as respostas ainda não estão claras. Não estão claras ainda para muita gente que se diz de Cristo. Vamos explicar o porquê. Segura aí. Segura aí. Hoje tem muita história. No 15:8, versículos 15:8. Hoje peço perdão, hoje eu vou ler com vocês aqui, porque realmente a história é interessante. Acharam aí? Quando a multidão chegou e começou a pedir a Pilatos que fizesse o que era de costume, e ele lhe perguntou: quem vocês querem que eu solte? O rei dos judeus? Era evidente para ele que os principais sacerdotes
que havia entregado o Senhor por inveja, mas os principais sacerdotes incitaram a multidão para pedir a libertação de Bar-Abá no lugar do Senhor Jesus. Ok? Vamos lá. Quem? Posso pagar? Posso pagar? Beleza? Ah, Senhor, vai. Quem vocês querem que eu solte? Bar-Abá. Vocês conhecem como Bar-Abás? Ok? Só que juntaram tudo, né? Porque é filho do pai, né? Ou vocês querem Yeshua? Ok? A Bíblia diz que é o seguinte: ele estava preso. Por quê? Por quê? Vamos lá, está escrito aí, ele era rebelde e também era assassino. Ok? Está claro aí para vocês? E esse daqui? Ele só fazia os milagres. Ok? Mas era considerado o rei dos judeus. Ok? Está claro para vocês aqui? Simplesmente estou transcrevendo o que está escrito. Palavra de Deus. Ok? Tudo bem, pessoal? Vamos lá? Então, ou seja, quem vocês querem que eu solte? Este que está preso, que é rebelde, que é um assassino, ou você quer que eu liberte aquele que realmente realizou milagres na vida de vocês, mas vocês consideram como rei, chamam até de Messias? Quem vocês querem que eu solte? Qual foi a incitação? Libertar o rebelde e assassinos. Alguma semelhança com o tempo de hoje? 21 de abril de 2023? Quem vocês querem que eu liberte? Está claro para vocês? A história se reescrevendo. O Messias sendo condenado por inveja. Não porque ele administrou mal os dons que vieram com ele. Não porque ele administrou mal os pães repartidos, os peixes repartidos, as curas geradas, as verdades ditas. E não partiu do povo. Não partiu do povo. Partiu de sacerdotes. Aqueles em que o povo confiava. Porque são obrigados a dizer a verdade. Porque recebem a unção ministerial para dizer a verdade. E essa é a verdade. A verdade dos homens condenando a verdade de Deus. Há pouco tempo atrás, todo mundo sabe, nós participamos da campanha nos quartéis. Tem nossos vídeos aí.
guardados aí para quem quiser assistir. Participamos realmente, porque nós queríamos ver o melhor. Porque nós vemos o quê? Um rebelde e assassino sendo solto. Nós não queríamos isso para o nosso povo. Nós não queríamos nunca isso aqui para o nosso povo. Porque sabemos que vem pela frente. Mas fizeram as conspirações aí, como aqui. Ainda continuam fazendo as conspirações para que nós não tenhamos o quê? A verdade. Porque a verdade, para o homem, verdadeira, incomoda. A verdade de Deus incomoda o homem. Porque ele vai contra a própria verdade do homem. O homem defende a verdade de seus interesses. E é aí que nós começamos a fazer a comparação entre a concepção e a lepra. A verdade do homem, ele gera nessas concepções tudo aquilo que ele necessita para ser vitorioso. Mas não é uma vitória digna. Porque difere da vontade de Deus. Hoje, se nós analisarmos, conhecendo o que foi que aconteceu, desde aquela época até agora, nós vimos muitos ministros vindo aí a público, lives e tudo mais, dizendo, fonte segura, uma série de outras coisas mais aí, que tinha informação, e incentivando o povo para ir para o quartel, aquele negócio, assim, pessoal, vocês estão malucos? Ninguém tem fonte segura nesse país aqui, não. Não, mas eu sei lá de contatos meus lá de Brasília. Vai na live. Esse cara tardes inteiras aí falando um monte de bobagem. Na hora que o bicho pegou, as pessoas foram para cima, falou, vou cortar vocês aí no YouTube. E tem gente ainda até hoje batendo palma pro cara. O cara é um salafrário. Se esconde atrás do manto de pastor, mas por trás é um salafrário. Ninguém tem informação segura. Ah, mas eu converso com Deus, está aí. Tem 1000 pessoas presas, filho. Você conversou com Deus sobre isso daí? Eu tive a revelação do banho de sangue. Falei para todo mundo, inclusive para o Conselho Apostólico. Foi revelado isso. Nós entramos em oração, vigílias e tudo mais. Não teve o banho de sangue visto. Mas eu tenho 1000 pessoas com sangue sendo derramado todos os dias. 100 dias. 100 dias. Presos. Privados de seus direitos. Eles são assassinos? Não. São rebeldes? Não. Mas estão presos. Por querer o melhor para o país. E esse daqui, ele queria o melhor do reino na vida da gente. Então, por isso que eu falo, nós geramos um filho chamado democracia. Mas quais são as consequências? Ser manipulados por rebeldes e assassinos. Quem faz isso? Classe política. A política faz isso. Mas não são os políticos profissionais só, não. Eles também são pau-mandados. Por trás disso, nós temos também muitos ministros que construíram suas igrejas aí
riquíssimas através de dinheiro público. Isso é fato. Só levantar aí. Se a Controladoria da União quiser, tem fácil acesso, aí é só fazer o levantamento. É fácil o acesso. Eu tive acesso. É fácil. Só levantar. Então quem é rei de quem? Qual é a lepra que hoje nós estamos produzindo na sociedade? Qual é essa lepra que está contaminando todo mundo? Até mesmo o inocente. Até o pobre está ficando mais pobre. Mas a luxúria do rebelde e do assassino ninguém bloqueia, ninguém para. Sabe a bolsa? Não é a família, não. A bolsa de passeio, uma bagatela de 20 mil reais. É isso. Só para usar por 15 minutos. Descarta. Isso não é rebeldia com o dinheiro público? Não é assassinato de pessoas que estão passando fome, passando necessidades na ponta no hospital? Isso não é lepra que contagia todo mundo? Aí falam da Maria Madalena, um papo idiota, chamando ela de prostituta, coisa que ela nunca foi. Mas uma prostituta faz isso nos dias de hoje e tem gente aplaudindo. Mas a prostituta da Bíblia, segundo o Papa idiota, era aquela que ajudava o rei. A prostituta de hoje ajuda o rebelde e assassino. Entenderam a diferença entre conceber, gerar, falar que vai fazer, mas no fundo a intenção é contaminar com lepra. A maledicência. Está dando para pegar o fio da meada? Mas, apóstolo, isso aconteceu lá. Hoje está acontecendo. Aí vem uma rainha dizendo que a Bíblia precisa ser reescrita. Como ela precisa ser reescrita se ela é verdadeira, atual, e já está mostrando o futuro? Abandone as palavras de Deus, você já está em condenação. Gente que não tem o mínimo conhecimento e ainda fala que é o cara lá de cima, quando não tinha interesse. O cara lá de cima vai abençoar. Não é assim que dizia na musiquinha? Que ela mesmo cantava, porque tinha interesse. Agora que ela está na bancarrota, digamos assim, precisamos mudar a Bíblia. A Bíblia é santa e boa. A palavra de Deus é eficaz e eficiente. Não produz lepra, pelo contrário, ela te cura da lepra. Vocês viram quanta coisa está acontecendo no mundo? E as pessoas estão preocupadas em passar o vídeo do Pateta indo para viajar, e disso, daqui, estão dando mais fama para o assassino e rebelde do que para quem realmente fez questão
de salvar. Não estou falando do outro lá não, outro candidato, estou falando dele mesmo. Por que você tem que falar de Deus, de Cristo, na vida do teu semelhante? O que você tem que falar de Cristo na sua própria vida? Quando você vai dormir, ei, você mesmo, quando você vai dormir, você agradece pelo dia? De verdade. Você mete o joelho no chão lá, do lado da sua cama, e agradece. Quando você levanta, com aqueles, né, aquela cara meio amassada e tal, quando você passa água no rosto, você não volta lá e, pai, obrigado por mais uma oportunidade. Ou você já sai praguejando pelo mundo inteiro, hoje segunda-feira, tem que levantar cedo. Ou que frio intenso, maldito que está acontecendo. Ei, é Deus que está te dando. Está um calor insuportável. É Deus que está te dando. Você já perguntou para Ele por quê? O que Ele quer te mostrar? Você é aquele maledicente que acha que fala de Deus pelas costas dele, mas ele está vendo. E aí você está reclamando da situação que você está vivendo, que você está devendo, que você tem que fazer isso, tem que trabalhar demais, tem que pagar as contas. Ei! Por que você gastou? Por que você não se enquadrou? Quais são as suas desculpas? Mas seja verdadeiro, porque ele aqui quis dizer a verdade. E esse daqui é por inveja. Está escrito na própria palavra de Deus. Você está com inveja de que o outro conseguiu e você quer conseguir maior e igual? Tem igreja cheia aí de gente com esse pensamento. Bastou fazer um anúncio. Dia da prosperidade. Corrente dos empresários, vai, digamos assim. Cara, ela falando que é corrente. Ele vai te aprisionar, cidadão. Não vou fazer um pacto com Deus. E que pacto é esse, cara? Com Deus a gente faz aliança. Você vai fazer sacrifício no altar. Ei, esse cara aqui fez sacrifício para quê então? Foi para te libertar da sua própria lepra. Que você continua produzindo até hoje, se dizendo seguidor dele. Vamos continuar. Viu como o papo está interessante hoje? Viu? Só que hoje eu vou te convidar da seguinte forma, vamos lá. Aí no capítulo 15 mesmo, lá por 34. Acharam aí? Amém? Amém. Vamos lá. Por volta dessa hora, 3 horas da tarde, né? O Senhor gritou, Elohi, Elohi, lama sabachthani, que significa, meu Deus, por que me abandonaste? Ok? Para algumas pessoas que estavam por ali, ouviram isso, disseram, vejam, ele está chamando pelo profeta Elias. Não é isso? E está escrito. Posso ser sincero? Posso dizer a verdade para vocês? Está errado. A Bíblia está mostrando para vocês o quê? A visão
do mundo. Ei, ele está chamando o profeta Elias. Mas o nome de Elias, em hebraico, Eliarro, não Eli. Ele é um dos nomes de Deus. Então o que ele quis dizer nesse momento? Veja, não é o nosso mestre, não é a autoridade sobre nossas vidas que nós escolhemos, não é? Não é isso? Bênção, não? No último momento que ele veio a este mundo, qual era o objetivo? Ensinar. Como mestre, era o último suspiro. Qual era o último ensinamento que ele tinha para dar para a gente? Chamar o profeta Elias? Mas Elias já veio, ele mesmo não disse? Para preparar o caminho? Não é isso? É isso mesmo? Foi. Prepara o caminho. Mas só que da seguinte forma. Convido vocês, abram aí, Salmo 22, por favor. Eu espero. Grite o amém quando achar aí. Você que está vendo em casa aí, vamos lá. Salmo 22. Amém? Vamos lá. Dá um pause, vai. Aí você volta. Vamos lá. O que está escrito aí? Eli, Senhor, Senhor, meu Deus, por que me abandonaste? Leia o Salmo 22 inteiro. E você entenderá o que ele quis dizer de ensinamento aqui. Para esta geração. E aí tem gente que fala, ele está chamando Elias. Lembra que há um tempo atrás eu falei, está gravado aí, que Bíblia você não pode ler da forma linear, da jeito que você quer. Tem muita parábola. E o Senhor usou todas elas. E parábola é uma forma linda, para quem sabe, de ensinar. Desde o tempo da primeira parábola bíblica, que é lá de Jotão, todo mundo sabe disso, das aves lá, do espinheiro e tudo mais, que queria ser rei. Esse aqui fecha com chave de ouro o último ensinamento que ele tinha para nós. Senhor, Senhor, porque nos abandonaste. Que tempo que nós estamos vivendo hoje? Igrejas estão ficando lotadas de pessoas em desespero de causa. Já perceberam que basta uma propaganda aí na mídia, que é maciça, para quem tem recursos e consegue isso, estão aproveitando e estão enrolando, invadindo casas e colocando problemas onde não existe. Para quê? Para que você procure-os. Para que gere inveja. Uma copiando da outra. Já percebeu? Como uma copia da outra? Por inveja. E não por capacitação do Espírito Santo. Está começando a perceber como está virando lepra. Propaganda de igreja na televisão. Nas mídias em geral. Ei, você está precisando disso? Eles estão afirmando que você está passando por um problema. Ei, eu estou falando. Através do nome dele, você já está curado. Você já está liberto. Oh, mas eu não consigo emprego. Não consigo alimento. Você já se ajoelhou para ele? Você já assumiu ele na sua vida como seu Salvador?
Você já levou o evangelho dele na vida do teu semelhante? Por que você não prospera? Porque você não faz isso. Ele não é rei dos judeus, ele é rei de todos nós. De toda a humanidade. Basta aceitarmos. E tudo será transformado. Eu preciso de um celular de última geração para ser abençoado? Ou para se dizer alguma coisa que Deus me abençoou com isso? Que eu estou provocando o quê? Isso aqui, ó, rebelião, inveja. Eu vou provocar inveja nos outros, mas eu vou mostrar quem é Deus? Não. Deus você não mostra você tendo um apartamento, tendo uma empresa, tendo um carro do ano, tendo um celular novinho, roupa, joia, não é nada disso aí não. Quer mostrar a Deus? Mostra a transformação na sua vida. Não pelo que você tem, mas pelo que você é. Essa é a diferença. Porque ele nunca falou eu tenho. Ele falou eu sou. O que você é? O que você é? Vírgula. Vamos abrir agora aqui em Romanos, rapidinho. Romanos 12, versículo 1. Convido vocês aí. Amém? Amém. Você que deu em casa aí, está procurando isso. Dá um pause. Mas já chamo aqui, vamos lá. Eu os exorto, portanto, irmãos, tendo em vista as misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo e separado para Deus. Isso irá agradá-lo, pois é a adoração do templo, lógica de vocês. Em outras palavras, não se deixem conformar com os padrões deste mundo. Em vez disso, continue se transformando mediante a renovação de sua mente, para que saibam o que Deus deseja, e todos concordarão que seu desejo é bom, satisfatório e fadado ao êxito. Preciso explicar mais? Essa é a cura para a lepra. Essa é a cura para a maledicência. Essa é a cura para a inveja. Não produza inveja no teu companheiro. Produza bênçãos. Produza bênçãos sobre a vida de todos eles. Deu para entender? E para fechar, voltamos aqui a Marcos 15. Versículo 32. 32. Ele é o Messias, não é? O rei de Israel. Que ele desça da cruz. Se nós ouvirmos fazer isso, creremos nele. É aí que eu vou fechar com vocês. Você já parou para pensar? Seguinte forma. Quantas vezes você já cobrou do ministro? Vamos prová-lo. Se o senhor fizer, se acontecer esse milagre, eu vou crer no Senhor, na sua vida, que o Senhor é o ungido de Deus. Quantas vezes já fizeram isso? O desafio com a igreja
Desafio com o ministro. Quantas vezes vocês querem que a gente desça da cruz? E o mais engraçado, um testemunho que nós recebemos essa semana. A pessoa não falou, não, eu vou até aí. Não venham na minha casa. Olhe, presta atenção. Quem recebe a graça? Nós temos que ir na casa dela. Mas levantar com a graça e no altar de Deus, dar esse testemunho vivo diante do Deus vivo? Não. Nesses 15 anos de trajetória, posso ser bem sincero com vocês. Cobraram muito. Me cobraram muito. Milagres Deus já fez em bacia. Continua fazendo. Continua fazendo e vai continuar fazendo. Glória a Deus. Sem problema nenhum. Se eu fosse colocar numa folha de papel todas as pessoas que prometeram estar junto comigo, não daria. Eu precisaria de lá vários livros, vários cadernos. Em 15 anos de história, tem muita coisa para contar aí nesse caminho. E não é só aqui de São Paulo, não, o Brasil inteiro eu andei. Não, eu vou seguir o Senhor, eu vou... Aí, gente que começou com a gente, meio caminho já foi desistindo. Mostrou seus interesses. Mostrou sua rebeldia. Mostrou que é um assassino. Não de pessoas. Mas um assassino da própria vontade do Senhor. Aí. Receberam as bênçãos. Se comprometeram com muita coisa. Palavra lançada, gerada, concebida, mas se tornou lepra. Pô, apóstolo, ora para eu pedir emprego, ora porque não sei o que eu vou ter que sair da cidade, porque isso, porque aquilo que eu estou devendo. Continuamos orando. Continuamos orando. Lá vai Deus abençoa de novo. Nova vida, nova situação, novos status. Mas é isso. Mas é isso. Fica a vontade de vocês agora. Lembra? Eu falei no começo que Deus fez essa pergunta para mim. Colocasse aqui para vocês. O que tem gerado? O que você tem concebido nesses últimos tempos? Nesses últimos anos? Quais são as transformações que você tem produzido através de Deus na sua vida? Quais são as pessoas que você tem tocado? Quais são as palavras que você tem lançado e não cumprido? Porque não adianta você estar aí à distância ou estar próximo, falando um monte, mas não comparecendo de verdade na frente do Senhor. Não adianta você ser abençoada pela casa de Deus e não restituir aquilo que é de Deus. Sabe o que é isso?
roubo, rebeldia. Está lá em Malaquias. Tem roubado a casa de Deus? Sim. Aonde? Nos dízimos e na oferta? Não é só isso. Porque hoje se considera dízimo e oferta o valor que você está colocando sobre o altar. Mas dízimo e oferta é aquilo que realmente te alimentou e você não devolveu. Já parou para pensar? Fica a dica do Senhor para que você reflita. O que você tem concebido para não se tornar uma lepra? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que resplandeça o rosto dele sobre tua vida e te dê a paz. Em nome de Yeshua HaMashiach, do nosso Senhor Jesus, que tenha um abençoado Shabat, que tenha uma abençoada semana, em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Shabbat Shalom, meus irmãos.